Então... Bom, muito boa tarde. Evidentemente, eu não sou o Marco Lucchesi, como está anunciado aqui. Eu sou Ana Maria Machado. O Marco, o presidente da nossa casa, foi chamado para uma reunião de emergência, tinha que resolver uma coisa agora, e me pediu que, como coordenadora geral dos ciclos, então eu presidisse essa mesa. É um prazer, uma alegria estar aqui, entre Merval Pereira... Pronto, já foi embora. O Marco Lucchesi acaba de sair. Entre Merval Pereira e Jorge Maranhão, para dar início a um novo ciclo de conferências. Eu devo dizer que, quando o Merval sugeriu esse tema, eu gostei imensamente da ideia, gostei muito das pessoas que ele escolheu para virem falar. Eu acho que, cada vez mais, faz sentido nós discutirmos, debatermos, analisarmos ou refletirmos sobre este barroquismo brasileiro, que vai muito além de Sucupira. E vou, sem maiores delongas, passar a palavra a Merval Pereira, que é o coordenador do ciclo, para que faça a apresentação geral dessa série de conferências. Obrigado, Ana Maria. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que a gente vai, a partir de hoje, nesse mês de novembro, fazer um estudo muito interessante sobre essa questão do barroquismo. O livro do Jorge Maranhão, que vai ser lançado nesses próximos dias, tem essa... Cadê a capa do livro? Tiraram a capa? Estava aí. Bota... Não está não. Estava ali. A capa do livro... Bom, alguém tirou, mas vai botar de novo. Hoje nós tivemos uma reunião, como todas as quintas-feiras, na plenária da academia, e, por coincidência, a gente tratou da letra do hino nacional, que é um dos pontos dela, é exatamente esse barroquismo, esse linguajar empolado que domina. O livro é... Não, mas está... Bom, ele vai ser lançado nos próximos dias, vocês vão ver. O barroquismo é uma metáfora do país que herdou o olhar barroco das artes plásticas no século XVI e que se mantém, esse olhar, enraizado na nossa cultura até os dias de hoje. Vamos abordar as distorções brasileiras entre a teoria e a prática, entre o pensar e o agir, entre o código moral e a conduta social. O célebre exemplo do sujeito que luta contra a corrupção, esbraveja contra a corrupção, mas dá um suborno para o guarda de esquina não multá-lo. Entre o código moral e a conduta social, entre a lei e a observância da lei, num país em que há leis que não pegam. Muito atual nos dias de hoje, vamos analisar as consequências da distorção na relação entre governantes e governados, que fogem de seus deveres cívicos, vistos quase sempre como supérfluos ou anacrônicos. Uma transposição cultural desastrosa do barroco, segundo o escritor e educador Jorge Maranhão, que está lançando um livro sobre esse assunto. A ideia é que, analisados os entraves barrocos, do barroquismo, ao exercício da nossa cidadania, possamos partir para uma nova narrativa de país, que nos leve a uma sociedade contemporânea menos desigual, superando as dificuldades burocráticas, semânticas e até psicológicas do barroquismo. A gente vai, durante o ciclo, nós vamos ter a professora Denise Maurano, é a última palestra, falando sobre a alma e a arte e a alma barroca. Nós vamos ter o professor Mário Guerreiro falando exatamente sobre a cultura barroca, e o ex-ministro e ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, falando sobre o juridiquês, essa linguagem empolada que nós estamos acostumados a ouvir há muito tempo pela TV Justiça, vendo os julgamentos do Supremo, numa linguagem que só os entendidos conseguem compreender. Então, isso tudo é consequência desse barroquismo que domina a alma brasileira.
Então, eu queria dar a palavra ao Jorge Maranhão, que é consultor em comunicação, escritor, empreendedor social. Mestre em filosofia pela UFRJ, tem se dedicado às áreas de política, cultura, arte e comunicação. É fundador da Propaganda Professa e tem feito consultoria na área de comunicação institucional e cidadania corporativa. É autor de 2 livros de ficção, além de ensaios, como A Arte da Publicidade e Mídia e Cidadania. Em 2003, lançou A Voz do Cidadão, o livro de mútua ajuda e da cidadania. Tem colaborado com artigos de opinião em diversos jornais, entre eles o Globo, o Valor Econômico, a Época, e atualmente é colunista do Diário do Comércio de São Paulo e do Congresso em Foco em Brasília. O Jorge Maranhão dirige o Instituto da Cultura e da Cidadania. É uma ONG que dá a voz do cidadão, desde 2003. Edita o site A Voz do Cidadão, tendo produzido e apresentado por 10 anos o boletim A Voz do Cidadão na Rádio Globo e CBN. Então, vou passar a palavra para o Jorge Maranhão para a gente começar esse ciclo. Obrigado, Merval. Boa tarde. É uma honra estar aqui, já pela segunda vez. Estou aqui enfrentando essa casa de alta cultura brasileira, em tempos de tão baixa cultura, né? Então, vamos lá. De alguns anos para cá, o Brasil tem surpreendido a maioria dos analistas políticos. Nenhuma nação democrática do Ocidente veio a empreender tamanha reviravolta, o que eu chamo de torção barroquista, saindo de um eleitorado quase omisso para a polarização ideológica nunca dantes vista. Para entender isso, temos de examinar as motivações mais recalcadas de nosso imaginário social. O Brasil não tem apenas ansiado por mudanças de governantes, sejam políticos novos ou outsiders, tem ansiado por mudanças profundas no comportamento social da própria cidadania. E tem exigido tal retorção cultural desde as grandes manifestações de 2013. Para entender o que pode se desdobrar a partir de 2019, há que se empreender uma reflexão mais profunda sobre toda a cultura brasileira. E, para além do fuxico e da agitação das redes sociais, esta reflexão só pode ser aprofundada nos espaços mais analíticos das mídias tradicionais. Penso que estamos despertando para o sentido mais verdadeiro de nossa cidadania política, e a recente contorção ideológica é a demonstração de uma torção cultural mais profunda, o esgotamento, enfim, de nosso barroquismo. Quando poderemos inaugurar a era da nossa razão e bom senso iluminista. Mas só teremos sucesso na empreitada se entendermos o tamanho da resiliência de nosso próprio barroquismo, questão a que tenho me proposto nos últimos anos a ousar pensar como uma nova visão de nossa cultura. Como não me satisfaço com a interpretação do Brasil até hoje postas, fui atrás de entender a nossa cultura barroca e o legado de torções, retorções, contorções e distorções barroquistas onipresentes em nossa alma coletiva. Foi quando acordei um dia de um sonho de como destorcer o Brasil ou desfazer a torção barroquista de que somos cativos. Quando trocamos cultura barroca por arte barroca, estamos trocando um fenômeno bem mais abrangente pelo fenômeno singular da arte. Para o senso comum, o que há de barroco no Brasil é a arte sacra seiscentista de Minas Gerais e de algumas outras igrejas da Bahia, do Rio de Janeiro e Pernambuco, mas, sobretudo, é de Minas o barroco de maior brasilidade, porque é demais da conta de nossa entranha. Não temos ideia de que esta cultura, que tem sido a mais longeva do país e durado cerca de 3 séculos nas artes, resiste até os dias de hoje,
manifesta impregnada em nossa linguagem, em nossas mentes, na maneira barroquista de como utilizamos a língua portuguesa e pensamos a realidade do mundo. Vide toda a piadaria entre brasilienses e lusíadas, que se resume nos diferentes usos da língua. Eles mais para o pé da letra, nós mais carregados de figuras retóricas. Pois aqui resiste em nossa visão do mundo, nossos costumes sociais, nossa conduta moral e, sobretudo, em nossa vida cívica, jurídica e política, o espírito barroquista, uma vez que pouco nos visitou o iluminismo. Como diz meu mestre Mário Guerreiro, um estilo de época está sempre estreitamente relacionado com o espírito da época e expressa sempre uma visão de mundo. Mas no Brasil, o estilo da arte se foi e restou em nosso imaginário social as espirais e volutas, temas centrais do barroquismo. E se entendermos o barroco enquanto nossa visão de mundo, vamos entender de que é feita, inclusive, nossa identidade, nossas contradições e nossos impasses políticos e civilizatórios. Condição primeira de sua superação. Para tanto, temos de separar o barroco original brasileiro e datado das artes plásticas e da literatura dos séculos 16, 17 e 18, do barroquismo como legado desta mesma visão de mundo, ainda presente, sobretudo, na moral, nos costumes, na política e na justiça de nosso país. A supremacia do processo sobre a finalidade, do atributo sobre o ser, da figura do paradoxo sobre a sentença afirmativa, da ironia sobre o trato e da patranha sobre os contratos, porque adoramos as contradições, o relativismo moral, o tom sempre exagerado com que colocamos emoções em tudo, nossa infinita compaixão pelo errado, nossa tolerância para com a transgressão, nosso gosto pela farsa e pela burla. Pois, de fato, nunca fomos um país clássico, no sentido iluminista, como não somos, de resto, um país moderno. Se tanto, somos emocionalmente românticos, que nada mais é do que uma recidiva dos valores legados pela visão do mundo barroquista. Mas para não falar do país do carnaval ou da carnavalização geral do país. Imaginem levar ante o juízo de um cidadão de uma cultura temperada pelo iluminismo a nossa tentativa insana de restaurar a cena de Cristo Rei dos judeus, preso e crucificado entre ladrões, no cenário recente de nossa miséria política. Pater Deus miserere nobis. O máximo de contorção jurídica quase bem-sucedida pela nossa mais distorcida e corrompida política nacional, vamos ver só até quanto dura. Não somos mais razoáveis, não somos mesmo razoáveis. Assim como não fomos temperados pela Renascença, sequer nos bafejou a razoabilidade iluminista. A sensatez passa ao largo de nossas escolhas, adoramos a desmesura, a dubeidade, o trocadilho, o jogo de palavras, o jogo de ideias, o trompe-l'œil mental. A farsa das narrativas, os meios tons de que somos feitos, pois até no pardo da pele somos pretos ou brancos segundo a conveniência da vez. Da miscigenação das raças nos resulta a miscigenação das crenças e das ideias, até o ilimitado da insensatez, para além da tez dos insanos. Assim como não basta tão simplesmente a sentença de condenação ou de absolvição para o cumprimento da lei, mas as retorções das atenuantes ou agravantes conforme as relações de interesse com o sentenciado. Se amigo do rei, todas as atenuantes são alegadas, se inimigo, todas as agravantes postuladas. Aportamos nossas barrocas caravelas nas barrocas sinuosidades de nossas praias e no barroco encalhamos. Pois o barroco deve ser compreendido para muito mais além de um estilo de época, como uma reação ao equilíbrio e ao senso de proporção do Renascimento, num contexto de crise ideológica e religiosa, econômica e social, vivida pela Contra-Reforma Católica no século XVI. Mesma época em que os grandes navegadores se lançaram ao Ocidente pelo Mar Tenebroso
para achar o Brasil no rumo do Oriente, momento da história da humanidade por si só paradoxal. Para além do anátema heliocêntrico da Terra, redonda e periférica, imaginem a época, a ideia absolutamente paradoxal e esdrúxula de se chegar ao Oriente pela via do Ocidente, ou de que a Terra não tinha fim no limite do abismo do seu plano. Se a controversa ideia se verificou como verdade, não curou na memória da alma barroca a cicatriz da fratura do tombo do relativismo. Era preferível a dúvida sobre o abismo do fim da Terra plana do que a certeza ardente da fogueira. Navegar é preciso, viver não é preciso, era o lema da Escola de Sagres. Seu preço foi as cunhagens onipresentes das engenhosas volutas, ainda que desavisadas como ornamento periférico da Renascença. Assim como expressão maior da coexistência de ideias antagônicas, o paradoxo, entre o enxame de dezenas de outras figuras retóricas, foi um dos mais usados recursos retóricos do Barroco, como a pensar e exprimir os conflitos de sentimentos e ambivalência de emoções no espírito do homem em estado natural de pecado. Como também a resposta do gênero dramatúrgico da farsa e seu tratamento de fina ironia e sarcasmo para com aquelas almas penadas. Como a revolta de sentidos ou explosão de sentimentos em face da sensatez, da fria harmonia do equilíbrio das proporções e da chamada justa medida da Renascença. Se a sensação não é boa conselheira, a emoção pura nos leva a perder a orientação. Como nos testes de fazer o paciente rodar em torno de si mesmo para lhe avaliar a vertigem que o deixa sem rumo, trocando os sentidos da realidade, o norte pelo sul, a esquerda pela direita, como se entrados num labirinto cretense em espiral. O Barroco visa exatamente a suspensão da sensatez, do senso comum, da milenar arte da prudência, do razoável. É o efeito pelo efeito, o adorno feito adornamento sem fim, a desmesura do adereço que compromete o comedimento, a cautela e o equilíbrio da sabedoria. O discurso da centralidade do ornamento das volutas da Renascença e até então periféricas, que nos assalta a tentação fáustica da ancestral experiência edênica da suspensão do juízo ordenada por Maniqueu e seus hereges. No Barroco, o homem sucumbe ao ancestral pecado original da soberba e se iguala a Deus por achar que é senhor do seu destino. Senão, como resistir a uma cena de Michelangelo, a uma cantata de Bach, a uma oitava de Camões, a um diálogo de Shakespeare, se o Barroco permanece no mundo de todos os tempos nessas obras-primas da humanidade? Sobretudo em terras que não experimentaram a Renascença clássica e nos faz naturalmente súditos da grandiloquência divina e sobrenatural. É importante salientar, todavia, que o paradoxo não é uma contradição, onde um termo nega o outro, resultando na supremacia de um sobre o outro. O paradoxo admite a coexistência dos termos contraditórios, a dilogia dos sentidos opostos, abrigando a tese e a antítese num único enunciado, num único elemento de significação, sendo e não sendo algo ao mesmo tempo, em franca ambivalência. E não é só o paradoxo que abriga a ambivalência barroca, mas a hipérbole, a ironia, a farsa, a hipérbole do ver demais, a ironia do tratar para não destratar, a farsa do relatar para encantar, que resultam no paradoxo relativista do pensar. No canto da sereia do sofisma, de persuadir, não de convencer, não fossem estas as quatro principais figuras a nos tirar dos quatro pontos cardeais, a nos desorientar em definitivo. Se foi a torção, a contorção da dor dos queimados vivos nas fogueiras abrasadas do Santo Ofício, foi por retorção e contorção da dor do padecimento de índios e africanos,
sob a perseguição das bandeiras e a dominação da escravatura, aqui mesmo na terra de Santa Cruz, logo depois eternizada em Brasa, Brasil. Como foi extorsão, as derramas da coroa contra as oligarquias nacionais que perseguiam e escravizavam, o que estas, vindas em grande parte da cultura de resistência de cristãos novos contra o flagelo da Inquisição, acabaram por aprender com aquela a arte de fingir para viver, vivendo para fingir, simular e dissimular, obedecer na reverência, mas não na crença de foro íntimo, na consciência em si, na expressão máxima do poeta Fernando Pessoa, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. A própria concepção do que seja o barroco, na tradição da crítica da cultura e da arte especificadamente, oscila entre duas grandes correntes antagônicas e em si mesmo barrocas por excelência. A sua visão como fenômeno artístico e estilístico, historicamente delimitado entre finais do século XVI e meados do século XVIII, em que pesem suas variações de território ou sociedades consideradas. Na Europa Latina e suas colônias, e a visão do barroco como uma categoria cultural transcendendo estilos artísticos e períodos históricos, fenômeno cultural de formas diversificadas de manifestação em diversos momentos e realidades geográficas. Tamanha foi a perplexidade dos historiadores das artes e dos críticos quanto à riqueza profusa da arte barroca, que estudiosos oriundos da Escola da História da Arte de Viena, como Burckhardt e Heinrich Wölfflin, dedicaram suas vidas ao estudo, sobretudo, das manifestações do barroco na arquitetura, na escultura, na pintura, desde a Renascença italiana até o advento do neoclassicismo iluminista. Apesar de as discussões se manterem ainda vivas entre os críticos e filósofos da cultura, permaneço alinhado a esta última concepção mais abrangente do barroco como complexo cultural, ou visão de mundo independente de estilos de época ou períodos históricos, e que teve no ensaísta espanhol Eugênio Dors o seu expoente, notadamente em sua obra Lo Barroco, onde expõe sua ambiciosa teoria cultural sobre o estilo, no que foi seguido por destacados pensadores como Henri Faucillon e Ernest Curtius, sobretudo em sua caracterização simbólica da pintura clássica como gênero dos elementos que pesam e da barroca como gênero dos elementos que voam. No caso do presente estudo, defendemos, inclusive, como um traço característico e permanente da cultura brasileira, para efeito de entendimento, sobretudo, de sua natureza e do DNA mesmo de nossa identidade nacional, independente de considerações de gostos ou repúdios eventuais por espécimes artísticos de per si, e presente, de resto, na cultura moral, jurídica e política do país. Através de figuras retóricas típicas do barroco, como o paradoxo, a hipérbole, a ironia, a alegoria, presentes em farsas e burlas, resistimos, por assim dizer, à entrega de nossa alma à racionalidade neoclássica e iluminista, com todas as consequências de costumes morais daí decorrentes. Superar ou não tal condição de identidade será ou não alcançada por vias de consequência no campo próprio do embate cultural brasileiro. Embate que defendo deva ocorrer para além dos centros universitários, pois, sobretudo neles, também se carece, no mínimo, de razoabilidade pela hegemonia barroquista. Como também nos demais aparelhos de reprodução ideológica da sociedade, como as igrejas, as artes, a justiça e a própria política. Se na Europa Latina, onde nasceu, o barroco é circunstanciado pelo classicismo renascentista, que lhe antecede, e pelo século das luzes que lhe sucede, no Brasil ele não tem esse limite circunstancial para se atingir a temperança de uma alta cultura civilizatória. Pois a desmesura do barroco nasce justamente com o próprio país nos séculos XVI e XVII de sua formação cultural, transbordando soberano pelo arcadismo do século XVIII, pelo romantismo do século XIX e até mesmo pelo modernismo, em pleno século XX, livre de maiores ponderações classicistas.
Não bastasse a riqueza no uso e abuso das figuras retóricas, sobretudo na sua tradição hispânica, do cultismo, do jogo de palavras e do conceptualismo, do jogo de ideias, o barroco brasileiro, quer na literatura, quer nas artes plásticas, encontrou terreno fértil para extrapolar todos os limites inimagináveis sem o necessário temperamento da experiência iluminista europeia. Além do que, a própria exuberância da natureza convidava a todas as desmesuras e afoitezas da expressão cultural nas artes e nas letras, para além da suspensão do pecado, abaixo da linha do Equador, do célebre dizer de Gaspar Barleus, citado por Sérgio Buarque de Holanda. Pois se a torção inicial das artes sacras de Roma, a partir do Concílio de Trento, se expande no enfrentamento jesuíta dos gentios, se retorcendo nas artes profanas dos países ibéricos o gosto pelo ornamento, no Brasil se dissipa este olhar para mais além da taprobana, como previu Camões, para os costumes gerais da vida moral, da vida jurídica, política e tudo mais que a civilização portuguesa semeou nos trópicos. No entanto, é de nosso pensar que se esta visão de mundo prenhe da retórica das emoções pode enriquecer a compreensão e a expressão do fenômeno da arte, como também no exame do psiquismo e das motivações ambíguas do desejo humano, jamais pode ser de boa serventia para a avaliação da conduta social e da moralidade pública, ou para o entendimento e observância da lei e do contubérnio político. Aceitar a extensão dessas figuras retóricas da ambiguidade nos campos da expressão da moralidade e da exegese da lei, fenômenos que possam compreender o seu próprio contrário, ou mesmo entender a política como a indistinção entre o interesse público e privado, é não admitir esta necessária discriminação do que seja o certo ou errado na conduta moral, ou do que pode ou não pode ser condenável nas condutas sociais e políticas pela determinação legal. Em última instância, nós não distinguiríamos o que possa ser mesmo a construção civilizatória ou a sua destruição pela barbárie, como a distinção entre patriotismo e nacionalismo, por exemplo. Neste sentido, nossa tese de que a cultura brasileira se encontra ainda enredada nas tramas barroquistas é uma modesta contribuição ao belíssimo livro do crítico, poeta e grande pensador de nossa cultura, o mineiro Afonso Romano de Santana. Barroco, a alma do Brasil, e também a sua versão posterior, barroco, do quadrado à elipse, crítico e intérprete de nossa cultura, que, a meu modesto ver, deve ser reconhecido entre os maiores. Sua conclusão é cristalina. Abre aspas. O barroco, mais do que um estilo de época, pode ser uma estratégia de representação e de organização do pensamento. Como o mestre esgotou o tema nos campos das artes plásticas, da literatura, da música, da arquitetura e algumas outras manifestações de nossas tradições culturais, e eu não sou tão prudente quanto ele, me pareceu que poderia tirar logo as consequências deste pode ser para a afirmação peremptória de que são, sim, manifestações que se desdobram em efeitos barroquistas nos campos de nossos costumes cívicos, políticos, jurídicos e sociais, e na necessária moralidade que deve fundamentar os mesmos. Em se tratando de nossa identidade nacional, há desde o modernismo um esforço notável de compreensão da importância do barroco no campo de nossa produção artística e literária, de grandes críticos, como, por exemplo, o baiano Afrânio Coutinho, o paulista Lorival Gomes Machado e o mineiro Afonso Ávila, mas sempre no campo das manifestações artísticas e literárias. O segundo, sobretudo nas artes plásticas, esgota o tema, enquanto o primeiro e o terceiro tratam do barroco na expressão literária e, para além das duas grandes obras do período, a obra sacra de Padre Antônio Vieira e a profana de Gregório de Matos. Mas sua transposição para outros campos sociais é apenas insinuada por Afonso Romano de Santana, o que me faz ousar esse estudo por simples dever cívico de contribuir com o esforço de interpretação de nossas difamadas mazelas. Afinal,
É o próprio teórico e crítico suíço Wolfling, um dos maiores estudiosos do fenômeno cultural do Barroco, que já na introdução do seu clássico, Renascença e Barroco, alude ao mesmo como uma, entre aspas, abre aspas, uma dissolução, decomposição, degeneração mesma do estilo rigoroso da Renascença clássica. Mesmo que tenha mais tarde, na continuidade de sua obra, reabilitado o estilo barroco enquanto estilo autônomo ao classicismo, juntamente com a contribuição de uma latinidade definitiva de Eugênio d'Ors, este era o pensamento reinante à época seiscentista até a irrupção modernista em pleno século XX. E não é por acaso que o barroco europeu buscou o contraponto da Renascença, revelando um novo mundo e uma nova cultura na mesma época em que se descobre o Brasil. Não por acaso, pois a descoberta não tinha apenas motivações mercantis, mas, sobretudo, culturais. Mesmo que se tratasse da expansão contra-reformista do catolicismo jesuíta em suas colônias, as necessárias concessões culturais, como o mistério da ação colonizadora, me levam sempre a pensar que nós mesmos tenhamos aprendido a nos enxergar sob o signo desta falta de rigor, dessa frouxa moral, desta lassidão dos costumes a que se referiu Wolfling, e pela qual se entende hoje como relativismo moral. Pois bem, chegando em nossas terras, as principais características da cultura barroca nativa, e para além da expressão da arte que todos consagraram, são as figuras da ambiguidade, para além da farsa e do exagero, embora essas últimas não deixem de resultar em ambivalência também. Como da nossa predileção pelo gênero da farsa teatral, legado dos autos satíricos vicentinos, e na composição dos personagens, legado do traço marcado da caricatura, inaugurada com os irmãos Carracci no barroco italiano dos séculos XVI e XVII. A cultura barroquista brasileira, não como vertente, mas como paradigma da cultura barroca mundial. Para além da hipérbole do ver, a ironia do tratar, a farsa do relatar e o paradoxo do pensar que dominam o nosso imaginário social, não apenas nas artes, mas em todo o nosso complexo cultural. E reitero, no ato de ver, no trato com o outro, no relato do feito, no objeto do contrato, respectivamente, figuras retóricas que, sobremaneira, torcem e distorcem valores. Como já se disse sobre nossa cultura política, que começa com as hiperbólicas promessas dos candidatos em campanhas eleitorais e termina com os eufemismos de sempre ao tentar justificar o péssimo desempenho de seus governos. Pura farsa. Já no início do século XIX, quando enfim acordamos nossa independência com os Lusíadas, que falta não nos fizeram aqueles ares iluministas que ventilaram a Europa e a América. Se não vejamos a emblemática e fatídica máxima atribuída a Abraham Lincoln, abre aspas, pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar a alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. O limite, enfim, da tradição sofista. Como prova de que a cultura americana, diferentemente da cultura brasileira, foi arejada pelo iluminismo reformista de anglicanos e calvinistas, ao contrário da nossa contra-reformista e hegemônica influência barroco-jesuítica, este lema traz em si a ideia clara do bom senso e da razoabilidade, princípios fundadores do classicismo e que haveriam de imperar dali por diante. Todavia, na linha da farsa, como gênero de nossa predileção e de nosso legado barroquista, o que veremos no Brasil nos próximos 2 séculos, até mesmo na chamada Constituição Cidadã, é exatamente a ausência total da razoabilidade, de proporção e de bom senso mesmo. Quando se prescreve 74 vezes a ideia de direitos, sem sequer meia dúzia de citações de sua forçosa contrapartida do dever, cabe lembrar a observação ferina de um dos seus próprios constituintes, o acadêmico liberal Roberto Campos, em franca minoria na Assembleia, denunciando que a conta não iria fechar, como não fecha até hoje. O que vemos como o maior problema nacional, a ilusão de que o orçamento público corresponde à lenda grega e sofista da cornucópia da abundância,
da roda da fortuna medieval ou mesmo da romântica fábula da vaca leiteira. A ideia esquerdista e demagógica, por excelência, de que o Estado é provedor mor de todos, como um leviatã de burras infindas. Para efeito da tese aqui apresentada, é fundamental entendermos por que chegamos a esta falsa conclusão de que todos os cidadãos brasileiros podem viver de um subsídio, um incentivo, uma isenção fiscal, uma bolsa disso ou daquilo, todos com direitos a seus quinhões do Estado. É como se vertêssemos a clássica citação americana do Lincoln para uma versão cultural bem brasileira, a máxima e fatídica farsa barroquista nacional. Abre aspas, estamos mesmo certos de que podemos enganar a todos durante todo o tempo? Pois bem, há alguns anos, quando tive essa intuição de que, por além do estilo barroco nas artes e nas letras brasileiras, nossa visão de mundo permanecia barroquista, prém da farsa como gênero dramático predileto de nossa cultura, e suas figuras retóricas correspondentes, como o paradoxo, a ironia, a hipérbole, não aceitei que a tese já não tivesse sido explorada por algum de nossos clássicos intérpretes do Brasil. Busquei sofregamente em Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e outros, e não encontrei nada de substancioso sobre o transbordamento de nosso barroquismo para além das artes e das letras, como defendo aqui, sobretudo no campo da moral, da justiça, da política. Estudiosos no campo das artes, como Lorival Gomes Machado, e nas letras, como Afonso Ávila, ou mesmo Afrânio Coutinho, com seu belo Ensaio sobre o Barroco, permaneciam no campo das artes e das letras, sobretudo Afonso Romano de Santana, o que de melhor li sobre o Barroco nacional, e que afirma que, abre aspas, no Brasil, as sinuosidades barrocas, mais que um estilo artístico, são a forma sensual e mística da expressão de um povo. Como Afonso Ávila, que estuda a extrapolação da arte barroca mineira nas festividades cívico-religiosas de Minas do século XVIII, Afonso Romano de Santana nos alude sua presença em outros campos de nossa expressão cultural, mas ambos não demonstram a presença objetiva, como ela se dá e com que propósito. Com esta questão a me intrigar e a instigar, passei em revista as obras de dezenas de nossos maiores criadores e escritores, expressões máximas de nossa alta cultura, na literatura, na arquitetura, no cinema, nas artes plásticas, na música, e, embora tenha encontrado resquícios barroquistas nas mesmas, não encontrei menção de seu transbordamento para outros campos da expressão da vida social e cultural. Só encontrei a pista, mas não o caminho a percorrer, na afirmação de Afonso Ávila. Abre aspas. Entre as raízes remotas e os condicionamentos mais decisivos de nosso desenvolvimento histórico e cultural está, por certo, o barroco, não enquanto tão só um estilo artístico, mas sim como um fenômeno de maior complexidade, um estado de espírito, uma visão de mundo, um estilo de vida, de que as manifestações da arte serão a expressão sublimadora. Foi num livro sobre a arte barroca e a psicanálise de minha amiga, a psicanalista lacaniana Denise Maurano, que encontrei uma pista através da figura da torção, retirada de um seminário de Jacques Lacan, para explicar o próprio ato da clínica psicanalítica para o entendimento da ambígua alma humana, que me lembrei da centralidade com que Afonso Romano Santana dá à figura da voluta barroca, não apenas como até então entendido ornamento arquitetônico das fachadas das igrejas barrocas. A partir daí, deu um crack aqui, não está passando o slide. Bom, estamos sem vídeo. Se alguém puder ajudar aqui a ver o que aconteceu. A partir daí comecei a ver volutas em tudo. É pena que é o melhor slide. Comecei a ver volutas em tudo que espremia a alma barroca brasileira, inspiradas nas espirais cosmogônicas observadas pelos grandes astrólogos europeus. Comecei a ver as volutas de nossa maneira de ver, da nossa maneira de pensar, de crer, de sentir, mas, sobretudo, de nos conduzir.
Aquela mesma e ornamental voluta que, tal qual a espiral, percorrida em traço em torno de seu ponto de partida, nos leva à esquerda, o rumo tomado inicialmente à direita, e à direita, o percurso tomado inicialmente à esquerda. Como o andar malemolente do ora vai, ora não vai, de um batizado malandro. A representação fundamental da farsa e da ironia barroquista, onde é que não está rodando. Isso. Eu apertei errado, mas aqui então não está funcionando. Tá, voltou. Desculpa. Realmente é minha barroquismo. Aquela mesma e ornamental voluta que, tal qual a espiral percorrida em traço em torno de seu ponto de partida, nos leva à esquerda, o rumo inicialmente à direita, tomado à direita, e à direita o percurso tomado inicialmente à esquerda, como andar malemolente do ora vai, ora não vai, de um batizado malandro. A representação fundamental da farsa e da ironia barroquista, onde o que é parece não ser, e o que não é, de repente, parece ser. Do paradoxo maior do relativismo moral, que não pode justificar os meios termos, negando os próprios termos, quando, na nossa falta de renascença, da escassez da razão, ousei parodiar Descartes para entender o Brasil. Penso torto, logo existo torto. E seguindo na hipérbole, por ver torto, penso torto, por crer e sentir torto, me conduzo torto, e tudo em torto. Mas, se levando a tese de que todas as nossas infelicitudes são tributárias até os dias de hoje desta raiz barroquista, é que estou otimista de que, passados 5 séculos, estamos, enfim, a um passo de mudar de paradigma civilizatório, nos libertar da desmesura das emoções, sobretudo nos campos dos costumes morais, da política e da justiça, para inaugurar a era do nosso iluminismo, de um compromisso para com o bom senso e a razoabilidade de todos e quaisquer medidas da vida em sociedade. No livro que estou lançando daqui a alguns dias, reclamando o protagonismo de alguns centros de nossa alta cultura, como poucos conseguimos construir no Brasil, e contra a banalização da cultura de massa, exatamente por conta desse nosso barroquismo resiliente, sobretudo na moral, na política e na justiça, pergunto o que nos poderá salvar desta condenação ao degredo, da estagnação ou da barbárie civilizatória. Pedi ajuda a meu amigo Merval, um dos poucos jornalistas comprometidos com bom senso iluminista, numa mídia plena de um jornalismo contorcionista, da realidade. E Merval, sempre generoso, me perguntou por que não recrutávamos quem nos pudesse ajudar a examinar nosso barroquismo nos campos que eu mesmo apontava. Daí o convite ao meu mestre Mário Guerreiro, que me honra aqui com a presença, com a intrigante pergunta que eu fiz para ele. Somos um povo vencidos pelos sofismas da persuasão barroquista e não pelo bom senso iluminista do convencimento pela verdade? Daí o pedido ao nosso jurista de escola, Nelson Jobim, para nos elucidar a questão do nosso tortuoso juridiquês, como se explica pelo legado barroquista de nossa cultura. E a Denise Maurano, em que medida as torções, que é uma psicanalista, então, em que medida as torções e contorções de dor, barroquistas de nossa alma, distorcem nossas condutas sociais. Quando então o Merval, com a maior competência do que eu, poderá, enfim, nos brindar com a explicação do repúdio com que os cidadãos brasileiros acordaram para a cidadania política nos últimos anos, estão a varrer da cena política grande parte dos usurpadores do poder público nacional. Seria, enfim, nossa tardia chegada ao bom senso iluminista? Eu, de minha modesta parte, apenas proponho o capítulo final desse meu novo livro,
dedicado a entender o processo de participação crescente da cidadania na vida política nacional. O que o Brasil parece estar querendo enfrentar com essas últimas eleições, senão o fruto maior de nossa tradição barroquista, que assaltou a República a partir da Revolução de 30, seu legado esquerdista e socialista de relativismo moral e farsa, muitas das vezes travestido de social-democracia, que, no dizer genial de Roberto Campos, são os socialistas envergonhados. Pois bem, o Brasil está cansado do barroquismo, da ironia, da hipérbole, da ambiguidade, do paradoxo, da mistificação ou da mestiçagem ideológica. Quando a estratégia barroquista da social-democracia de sempre foi negar o necessário confronto entre verdade e falsidade, com as meias-verdades de sempre. Quando os cidadãos estão manifestando sua preferência por enxergar a realidade com as suas verdadeiras tintas, o que vem a ser patriotismo, o que é a antinomia entre a direita e a esquerda, o limite conservador dos valores morais como cautela para o assodamento progressista, a superação da doença infantil do esquerdismo, o que se chama, numa palavra, de bom senso e que inaugura, enfim, nossa possível entrada na ordem da razoabilidade iluminista. No outro dia mesmo, o acadêmico Joaquim Falcão nos alertou aqui, nesta casa, para as antinomias constitucionais. Devemos abandonar a Constituição atrás de superar seus aparentes paradoxos ou enfrentar o sentido mais profundo de nossa crise de valores, que falseia uma oposição entre liberdade e lei? Porque acredito que estamos virando a página do barroquismo e entrando, enfim, numa era iluminista. Porque os cidadãos estão se expressando em massa, não apenas por palavras de ordem nas megas manifestações desde 2013, nem tampouco pela selva de notícias sobre fatos e factoides das redes sociais, onde fake news nada mais é do que um eufemismo para o boato de Antão e, portanto, a farsa da farsa. Mas pela atuação e pelo bom senso daqueles cidadãos e cidadãs que colocam a cara nesses espaços públicos poderosos das redes sociais, para além de emitirem opinião sobre uma questão qualquer do debate público, simplesmente fazerem uma proposta para um determinado problema de política pública, seja em que área for e de sua especialidade. Esses que são o que chamo dos verdadeiros agentes de cidadania, que dou como receita na última parte do meu livro, porque ninguém é barroquista em público, sujeito ao constrangimento inerente do espaço público. E em público, ninguém exerce a insensatez e a desmesura impunemente. Para que tudo que temos feito de torção, retorção, contorção e distorção entre público e privado possa ser, enfim, destorcido ou desfeito de sua torção para a tardia inauguração da República, que tem sido a nossa farsa maior. E nos livremos, enfim, da maldição de Frei Vicente Salvador, que já em 1630 afirmava, abre aspas, nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Pois bem, chegou a hora dos agentes de cidadania que perceberam a urgência de destorcer o Brasil, de desfazer a grande torção barroquista de nossa cultura política, que se não tratassem do bem público como um mínimo de razoabilidade e bom senso, como bem de interesse público e não de interesse privado, acabariam por comprometer seus próprios bens privados. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpa a Ana Maria, porque eu, no meu nervosismo, eu tomei a palavra do Merval, me senti autorizado a começar falando e nem cumprimentei e dei boa parte. Isso é bem a demonstração de como os extremos barroquistas não prestam atenção ao meio termo. Prestou tanta atenção. Eu nem estava aqui, era Marco Lucchesi. Todo mundo sabia que o que estava escrito aqui não era Ana Maria, era Marco Lucchesi. Ele não ligou para o Marco, não foi para mim. Bom, muito obrigado a todos. Convido para a próxima palestra, no dia 8/11, com Mário Guerreiro, Persuadir ou Convencer. E nós temos também, nos próximos
nos próximos dias, né? 6 de novembro, teremos uma mesa redonda pelos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os 120 anos do Austergésio Ataíde, nosso grande presidente. O coordenador é o Marco Lucchesi, e participarão Arnaldo Nisquet, Cícero Sandrone, Marco Vilaça e Roberto Ataíde. O dia 27 de novembro, o lançamento do livro do Sérgio Paulo Rouanet, com correspondências. E no dia 27 de novembro, a liberdade de expressão da luta contra a censura às fake news. A coordenação é um seminário do Brasil-Brasis. A coordenação é do acadêmico Domício Proença Filho, a coordenadora acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, e os palestrantes serão Daniela Pinheiro e Pablo Cerdeira. Bom, então convido a todos para o dia 8, a palestra do Mário Guerreiro, na continuidade. 6, né? Dia 8. Na palestra de continuidade do nosso ciclo. Muito obrigado à presença de todos. Não, obrigada. E antes de encerrar a sessão, eu queria só dizer que a mesa redonda do dia 6, sobre os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, vai ser no Petit Trianon. Estão todos convidados. Muito obrigada.